vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono de glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou o vestimos? Quando foi que o vimos doente na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então em seguida, o rei se voltara para os que estiveram à sua esquerda, e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Estes irão ao castigo eterno, para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém, né, irmãos? Amém, e ao mesmo tempo, misericórdia por aqueles que rejeitaram a voz do bom pastor. Irmãos queridos, a Bíblia é muito clara quando fala sobre brevidade da vida. Os irmãos já me ouviram falar sobre isso, sobre brevidade da vida. E eu confesso que é uma coisa que eu já interiorizei dentro de mim, que não é mais um jargão. Quando eu falo a vida é breve, para mim, de fato, na minha consciência, a vida é breve de fato, porque eu sei que é um tiro curto, são 70, 80 e de fato a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia, por exemplo, vai dizer em Tiago, no capítulo 4, verso 14, o que é a vossa vida? É o vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. E quando eu leio esse texto, vem à minha cabeça a imagem de uma panela abrindo, porque agora lá em casa quem cozinha sou eu e minha mulher de vez em quando, mas quem cozinha lá sou eu, irmãos. Então eu sei o que é uma panela, hoje eu sei, tem alguns irmãos que ficam rindo, mas é verdade, viu, irmãos? E quando você abre a panela, você vê o vapor subindo, você percebe como some rápido. E você percebe como a Bíblia faz uma associação à brevidade da vida. O Salmo 90, versículos 9 e 10, ele vai dizer: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor e vão como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80, e o que passa disso é canseiro e fadiga. A Bíblia toda se encarrega de nos mostrar que a vida é breve, que essa vida aqui é uma vida passageira. E eu confesso aos irmãos que quando nós passamos por experiências, por exemplo, como o enterro do nosso irmão Raul, isso fica muito forte na minha consciência. Eu contei para os irmãos recente, e eu fiquei tão cismado com aquela experiência do nosso irmão Raul, que parece brincadeira, mas eu fiz um exercício errado em casa e fiquei com a dor, fiquei com o lado travado. Eu achei que estava com um problema no coração, irmãos. E fui marcar um eco do coração. Não é que eu estava com medo de morrer, mas eu fiquei preocupado de estar com algum problema sério. Não queria morrer agora. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara, por exemplo, quando a Bíblia fala em João capítulo 1, verso 14. A Bíblia diz no capítulo 1 de João, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali, ela é a mesma palavra que tabernáculo. Ela faz referência
por exemplo, ao povo de Israel no deserto. O povo de Israel passa 40 anos peregrinando no deserto. E no deserto, irmãos, não tem como construir casa. No deserto o povo construía tenda, desarmava a tenda e seguia a viagem. Construía tenda, desarmava a tenda e seguia a viagem. Então, quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o texto está dizendo que Jesus tabernaculou, esteve de forma temporária no nosso meio. Jesus hoje habita em nós, mas como de forma corpórea, ele habitou, ele tabernaculou por algum tempo, até que ele voltou para o Pai. Da mesma forma, irmãos, nós estamos tabernaculando aqui na terra. É como se nós estivéssemos com a nossa tenda armada, mas haverá um dia em que nós vamos desarmar a tenda e vamos para a nossa morada eterna. Essa é a nossa certeza, irmãos. Diante dessa certeza, nós cremos e precisamos refletir em que chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Mais tempo do que, irmãos? E esse texto sagrado, ele nos convida a uma reflexão sobre o final dos tempos e sobre a volta de Jesus. Por exemplo, ele começa dizendo para nós, no verso de número 31, ele diz algo que é muito simples, mas que a gente às vezes fica como um jargão, ou com aquilo na cabeça, e a gente não para pensar sobre isso. Ele diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos. Ele usa a expressão quando, para deixar claro para todos nós, irmãos, que o quando nós não sabemos. Mas, ou seja, nós não sabemos quando Jesus vem, ou quando a gente vai se encontrar com Ele. Porque a vida é como um sopro, a vida é como um vapor, ela vai rápido, a gente não tem um limite ou controle de quase nada que trará da nossa vida, irmãos. Então, quando o texto diz, quando o Filho do Homem vier, é muito claro dizer, olha, nós não temos o controle do quando. A Bíblia narra, por exemplo, em Atos 1, os discípulos estão reunidos, Jesus ressuscita, e Jesus está com os seus discípulos durante 40 dias. Aí em Atos capítulo 1, no versos de número 6 e 7, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, e eles dizem assim, então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Ao que Jesus responde, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a você saber. Então a Bíblia é muito clara em mostrar para nós que nós não temos o controle, nós não temos a noção de quando será. Nós sabemos que um dia Jesus virá ou a gente vai se encontrar com Ele. Essa é a nossa certeza. Mas sabe, irmãos, essa certeza de que nós não sabemos o quando vai acontecer, não deve nos trazer medo, irmãos. Você nem deve ter medo da condenação, a não ser que você não esteja com Cristo. Você não deve ter medo da morte. Você deve começar a colocar Deus em todos os seus planos. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 4. Tiago no capítulo 4, versos 13 a 15, ele vai mostrar algo importante. As pessoas começam a fazer planos e dizer, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, porque é isso que a gente faz, nós fazemos planos. Mas muitas vezes nós esquecemos de incluir Deus nos nossos planos. Tiago 4, do 13 ao 15. Olha o que diz Tiago 4, do versículo 13 em diante. Prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali, teremos lucro. Como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Sabe o que é que esse texto nos convida? A incluir Deus em todos os nossos planos. E dizer, Deus, eu não sei como será o amanhã, mas eu quero que o Senhor tome a minha frente, tome os meus passos, guie os meus passos, para que eu tenha a segurança que só o Senhor pode me dar. Achei interessante que uma vez o pastor Tess contando, em uma das suas mensagens, eu acho que eu contei recente para os irmãos, o pastor Scheidegger, o pastor da primeira igreja anterior ao pastor Tess, ele morreu de câncer. E o pastor Tess disse que foi visitá-lo uma vez, e na visita ele começa a conversar, e o pastor diz assim, pastor, sabe qual é o meu maior problema? É saber que eu não vou estar, porque ele estava com o câncer em fase terminal. É saber que eu não vou ver os meus filhos casando,
É saber que eu não vou ter o controle do meu amanhã e que eu estou partindo, que a minha vida aqui está indo embora. Essa é uma sensação muito difícil. Aí o pastor Tércio disse que perguntou o seguinte: como é que você se sente? Eu estou em paz. Irmãos, quando a gente coloca Deus nos planos, ninguém aqui quer partir para a eternidade. E mesmo não sabendo quando, a gente vive em paz, porque a gente coloca Deus em todos os nossos planos e a nossa segurança é o Senhor Jesus. Essa é a nossa certeza. Mas diante desse não controle do tempo, a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 55, versos 6 e 7, é um convite para todos nós, irmãos. É um convite para que todos nós percebamos, busquem ao Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto está perto. E ele diz que os perversos mudem de conduta, deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Lembram do ladrão da cruz, irmãos? No último gesto da sua vida, ele disse: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. O que é que Jesus disse para ele, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como nós não sabemos o quando, irmãos, cabe a nós nos arrependermos diante de Deus. É tão bonito ouvir testemunhos de pessoas que dizem assim: olha, fulano na última hora disse assim: eu quero mudar, eu quero confessar a Cristo. Nem que seja na última hora, não importa. Mas é sempre um convite da palavra a nos arrependermos e dizer: Senhor, toma a minha vida, recebe o meu coração e faz de mim um servo fiel ao Senhor. Todo tempo é tempo de arrependimento, irmãos, de nos arrependermos diante de Deus. Por isso, você que nos acompanha, sabe qual é o convite da palavra para você também? Arrependa-se, confesse diante de Deus que você é um pecador. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Aquilo que eu repito com frequência: nós tratamos pecado como atitudes. E pecados não só são atos, pecados é aquilo que nós somos. Pecado é aquilo que eu sou, pecado não é só o que eu faço. Quando eu compreendo que pecado é aquilo que eu sou pecador, eu estou vivendo a experiência do arrependimento, da confissão e da consagração diante de Jesus. Amém, irmãos? A primeira verdade dessa noite, nós não sabemos o quando. Esse é um convite a nos lançarmos nos braços de Deus, para termos segurança, e consequentemente é um convite a nos arrependermos todos os dias diante de Deus, para termos a certeza de que Ele sempre nos perdoará, e como o Pai do pródigo, Ele vai nos abraçar, vai nos acolher, e vai nos receber todas as vezes que nós corrermos para os seus braços. Essa é a nossa certeza, irmãos. Mas em segundo lugar, irmãos, o versículo 32 e 33 nos convida a uma pergunta. Esse texto me convida a uma pergunta sincera, irmãos. E olha o que diz o verso 32 e 33. Todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lembremos, irmãos, que Jesus falava para um povo rural. Então, a imagem daquele povo que vivia numa região rural, nos povoados da Galileia, era uma imagem de pastores conduzindo as ovelhas. E nós sabemos que o pastor, ele fala, e a ovelha é um animal dócil. Quando o pastor se dirigia à ovelha, a ovelha facilmente obedecia o pastor e entrava no curral. O bode não. O bode rejeitava a voz do pastor, dizia, a imagem do bode é a imagem de resistência, de resiliência, de resistência, de não ouvir a voz do bom pastor, de não aceitar o bom pastor, o convidando ao arrependimento, aos pastos, na verdade, aquele lugar de segurança. Sabe qual é a pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos? Será que eu sou bode ou eu sou ovelha? Essa é uma figura de linguagem que Jesus diz em Mateus Regista, como eu falei, que as ovelhas simbolizam aqueles que ouvem a voz de Jesus e seguem o bom pastor. Lembram de João 10? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem, elas me seguem. Elas ouvem a minha voz, elas sabem onde eu quero que elas caminhem.
O bode é aquele que é rebelde, resiliente, aquele que é resistente à voz que você fala, que você diz, que você anuncia, mas ele zomba, ele brinca, ele não aceita. Ou ele finge que aceita, mas ele no fundo não quer mudar de vida. Ele quer permanecer na mesma vida de sempre. Diante dessa realidade, irmãos, cabe em nós a pergunta. Se eu sou bode ou ovelha, é uma pergunta simples. Será que eu de fato sou um convertido a Cristo? Será que eu tive experiência com Jesus? Há uma frase que diz assim: tem gente que desce um diabo enxuto nas águas batismais e sai um diabo molhado. Tem muita gente que ainda, infelizmente, nós não temos o controle, irmãos. Nós não sabemos o coração das pessoas. Então tem muita gente que batiza, mas não é convertido. Tem muita gente que é membro de igreja, mas não é convertido. Eu sempre digo, irmãos, a gente vai chegar no céu e vai dizer: cadê fulano? Mas fulano ele não estava na igreja. De repente a gente vai dizer: pai, fulano, e cadê fulano aqui no céu? Não acredito que você veio para cá. Como é que você entrou aqui? Aí ele vai dizer: foi Jesus, irmão. Foi o sangue do Cordeiro. Então, irmãos, infelizmente, a igreja vive um período, no geral, em que muitos aderem à igreja, mas não passam por uma experiência de conversão, de novo nascimento. Irmãos, eu não sei dizer a você como é que eu mudei de vida. Eu sei que Jesus me salvou. E eu espero que você saiba também. Hoje, aquela música, irmãos, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Sabe qual é a história dessa música? A história dessa música, o pastor, eu esqueci o nome, qual é o nome dele, Dil? Dessa música. Antes eu te conheci só de ouvir falar. É o pastor que canta essa música. É muito conhecido ele. Não, aqui tem a música Grande é o Senhor, também é dele. É um pastor muito antigo. Mas não importa. Ademar de Campos, obrigado, Inês. Sabe como é que surgiu essa canção, irmãos? Essa canção surgiu quando ele enterrou a filha dele. Ele disse que quando ele morreu a filha dele, ele deu a ele essa canção. Antes eu te conheci só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Interessante que os períodos de maior sofrimento são os períodos em que a gente muitas vezes mais se aproxima de Deus, isso é fato. Mas o que eu queria dizer para você? Você precisa se fazer a pergunta: será que eu conheço Jesus de fato? Ou eu venho para a igreja por conveniência, por amizade? Será que eu sou de fato uma ovelha de Jesus? Eu ouço a voz do bom pastor? Ou eu sou um bode, eu sou alguém que nunca conhecia a Cristo por experiência? Se você é um convertido, sabe um conselho que eu daria para você? Alimente-se dos pastos verdejantes do bom pastor. Beba da fonte que é Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque não terá sede se nós bebermos da fonte que é Jesus. O nosso coração não vai querer voltar para a vida velha. Alimente-se da fonte que é Jesus. Mas sabe também, irmãos, jamais estabeleça juízo sobre quem é bode ou quem é ovelha. A gente às vezes desconfia. Tem horas que a gente olha assim: rapaz, eu acho que fulano é bode. A gente até desconfia. Você pode até desconfiar, mas jamais estabeleça juízo. Porque quem conhece o coração é o Senhor. Sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Para que aqueles que ainda não são convertidos, ou que talvez não sejam, tenham uma experiência com Jesus. Consigam de fato ouvir a voz do bom pastor e amar Jesus e seguir a Jesus e viver para a glória de Jesus. Que é uma coisa muito simples, irmãos. Esse caso da Flor de Lis que está aí bombando aí nas mídias, até desse padre também que desviou dinheiro, e tantos outros casos dentro da igreja. Mas eu quero me ater a essa situação específica da Flor de Lis. Irmãos, a Bíblia fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muita gente que vive aí cheio de ódio, de indiferença, e canta para Deus muitas coisas, mas não conhece a Jesus. Nós não podemos julgar, o que nós precisamos é orar para que todos tenham uma experiência com Cristo. Porque quando a gente tem uma experiência com Cristo, a gente muda, irmãos, a vida transforma. É impossível ser a mesma pessoa. O Saulo de Tarso era perseguidor, tornou-se perseguido e começou a dizer: eu não tenho a minha vida como preciosa, eu quero amar a Jesus e pregar a Jesus. Porque quando a gente vive essa experiência, a vida é transformada entre o antes e o depois, a vida muda. Não existe perfeição, mas existe transformação e
um processo de metamorfose, de mudança de vida, de conversão de coração. O amor invade a vida e eu começo a amar até os meus inimigos. Porque essa é a experiência da conversão. E aí a gente já entra nessa questão. Sabe qual é o critério para saber se eu sou convertido de fato? Se eu não sou bode, se de fato eu sou ovelha, o critério é o amor, irmãos. A gente sabe que se a gente é de Jesus, se existe amor em nós, se a gente vive no amor de Deus, a gente vive esse amor de forma plena, amando a todos e abençoando a todos aqueles que estão diante de nós. Esse texto é muito forte porque do verso 34 ao 43, ele vai dizer algo muito duro para nós. Ele narra um cenário de que nós vamos estar diante de Jesus. E nesse cenário que nós vamos estar diante de Jesus, ele vai dizer: vocês que estão à minha direita, venham benditos de meu Pai, vocês que estão à sua esquerda, apartem-se de mim. E aí eles vão dizer assim: olha, eu estive com fome e vocês me deram de comer, com sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Vou fazer um adendo aqui, irmãos. A gente vive uma época de muitos estrangeiros que vão de um país para o outro. E a gente vê tanta gente contra, por exemplo, a vinda de outros estrangeiros. Veja o que Jesus disse. Jesus está no estrangeiro, está naquele que sofre, naquele que está sendo oprimido, que precisa de socorro. Aí a esse ele fala: porque vocês socorreram a estes, a mim vocês me socorreram. Mas sabe qual é a ideia do texto sagrado? Que o critério para nós sabermos se somos de Jesus é o amor. Se eu sou alguém que eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus significa dedicar a vida a Ele. Não adianta você dizer eu amo a Deus, mas não dedicar a vida ao Senhor. Tem muita gente que diz: eu amo a Deus, mas a vida é em função dele mesmo, das necessidades dele, da vida dele. Ele não está nem aí para a igreja de Jesus, ele não está nem aí para os mais necessitados, ele não está nem aí para nada, ele só se preocupa com ele. O critério para saber se eu sou de fato uma ovelha, se eu me converti, se eu vivi uma experiência com Jesus, é saber se eu tenho amor no coração. Irmãos, o critério aqui, o texto mostra, está afirmando que eu preciso não é que eu vou fazer o bem para ter a salvação. A gente faz o bem, eu sempre digo isso, em decorrência do amor que nos alcançou. Aqui não é um texto que nos convida a dizer assim: a partir de agora eu vou começar a ajudar todo mundo, porque eu quero entrar no céu. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que diante de Jesus, nós chegaremos e ele vai dizer: vocês me acolheram. Mas esse gesto de amor pelos que mais precisam, em abençoar todos aqueles que estão diante de nós, é um reflexo do amor que nos alcançou. Nós cremos, irmãos, que Deus é amor. Se eu sirvo verdadeiramente ao Deus de amor, só pode habitar dentro do meu coração o amor de Jesus, amém? Porque se eu tenho um relacionamento com esse... Eu sempre digo, irmãos, nós somos fruto dos nossos relacionamentos. As pessoas com quem nós nos relacionamos, elas nos influenciam a ser quem nós somos. Tem um pastor chamado Neil Barreto que diz assim: nós somos frutos dos nossos encontros. Ou seja, os nossos encontros vão nos formando. Você é quem você é por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos. Você vai sendo formado na caminhada. Isso não é desculpa para fazer o que é errado, mas isso nos influencia a ser quem nós somos. Se nós andamos com Deus, o Deus que é amor, o Deus revelado em Jesus, o Deus que se deu na cruz, é impossível não amar e não ser do bem, irmãos. Porque nós estamos caminhando com um Deus que é amor, com um Deus que morreu na cruz e diz assim: por amor a eles, eu vou para a cruz do Calvário. E aí nós passamos a andar com Deus, e por andarmos com Deus nós passamos a amar e a servir as pessoas. A Bíblia diz em João, 1 João 3, verso 18 e 19, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 João capítulo 3, versos 18 e 19. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade. E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Esse texto é muito claro, irmãos. Olha, você diz que ama, prove o seu amor. Diz que ama, mas demonstre o amor.
Não amemos, algumas traduções vão dizer, não amemos de palavras, mas em obras, em gestos. Então sabe qual é o critério para nós sabermos que nós somos de Jesus? O amor. Eu sempre digo, irmãos, conhecer a Bíblia é importantíssimo. Leia a palavra, ame a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias. Mas não basta conhecer os dogmas da fé, a fé na teoria e não viver o amor na prática. Eu concluo dizendo, irmãos, que chegará o tempo que não haverá mais tempo de nos arrependermos diante do Senhor. Lembra do rico e do Lázaro? Jesus conta uma história, Jesus contava muitas parábolas. E Jesus contava parábolas para um povo que conhecia aquela realidade. A sociedade do tempo de Jesus era uma sociedade desigual. Os pobres eram muito pobres, os ricos eram muito ricos. Existiam as grandes cidades da época em que eram concentrados os impostos. Roma extorquia os mais pobres, sugava o dinheiro daqueles povoados da Galileia como um todo. Existiam muitos povoados, Nazaré era um deles. Então a Galileia era sugada pelo Império Romano. E aí o povo era na miséria. Aí Jesus conta a parábola de um pobre que vivia na rua. Quantos pobres não existiam naquela época, irmãos? Existia o rico. E aí o texto diz que o pobre precisou e o rico nunca o socorreu. Mas diante de Jesus, ele pediu para se arrepender e não deu tempo, irmãos. É uma história que nos mostra uma verdade importante. Esse é o tempo de nos arrependermos diante de Deus. Dizermos, eu quero te amar, Jesus, de todo o meu coração. Se você nunca tomou uma decisão sincera ao lado de Jesus, faça isso hoje. Que amanhã pode ser muito tarde. Eu não quero lhe aterrorizar, porque não é por medo do inferno ou por medo de morrermos na inexistência eterna que nós vamos não amar a Jesus. Mas é por desejar viver com Deus que é amor. Irmãos, tem coisa melhor do que um ambiente cheio de amor? Tem coisa melhor? Um ambiente de amor sincero, de acolhimento. Então imagine que é você estar nos braços do Deus que é amor. Tem coisa melhor, irmãos? A gente não está nas mãos do acaso, nós estamos nas mãos de Deus, do Deus que é amor. Então o convite de Deus para nós é que nos lancemos nos braços dele e nos arrependamos de quem nós somos, para que possamos amá-lo um pouco, assim como ele nos amou de forma infinita. A Bíblia vai contar o exemplo de Pedro. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Lembremos que a pergunta de Jesus é, Pedro, tu me amas com amor ágape? Pedro diz, tu sabes que eu não te amo com amor ágape, tu sabes que eu te amo com amor de amigo. E Jesus pergunta 3 vezes e Pedro responde a mesma coisa. Mas Jesus, apesar do nosso amor pequeno, porque nós nunca vamos amar Jesus como ele nos amou. A verdade é essa. Jamais vamos amar a Jesus como ele nos amou. Nosso amor é sempre um amor pequeno, um amor inferior ao dele, porque o dele é um amor que se deu por nós. Mas nos arrependamos e reconheçamos que ele nos amou e que nós queremos amá-lo de todo o coração. Não por aquilo que ele vai fazer por nós, porque ele faz muita coisa, irmãos. Ele faz muita coisa. Quem o ama de coração, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai abençoar a sua vida. Trazendo provisão, trazendo paz, não livrando das lutas, mas estando nas lutas com você. Mas esse é um tempo que é um tempo de se arrepender. E esse é um tempo de servir a Deus, amém? Nós servimos a Deus de 2 formas. Aqui é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Você pode dedicar os seus dons e talentos na igreja, da forma como Deus lhe proporcionar e servir a Ele com dedicação. Mas entender que a igreja é uma extensão dos braços de Jesus. Então, quando a igreja abraça aqueles que mais precisam, é Jesus abraçando através da igreja. E a igreja ela é convidada a ser essa resposta de Deus para uma sociedade sem esperança e sem socorro. Então, esse é o tempo, irmãos, de servir a Deus, de servir a Deus com toda a dedicação e servir a Deus servindo o próximo também. Mas esse é o tempo de nunca perdermos a esperança de que um dia nós vamos ouvir: venham benditos de meu Pai para o reino que eu preparei para vocês. Então, meu irmão, haverá um tempo em que nós não teremos mais tempo para isso. Nós deixaremos um dia na presença de Jesus, irmãos. Eu creio. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Amém? Dê um amém mais forte. Haverá um tempo que nós estaremos diante de Jesus.